Bonificação do Banco Bradesco. Foi aprovada mais uma bonificação do Banco Bradesco no último dia 10 de março. Serão 10% de ações de presente aos acionistas. Presta atenção nesse vídeo. Eu sou o William Cruz, se você não me conhece, e esse aqui é o canal Dinheiro e Companhia. Já vai deixando nos comentários aí se você é acionista do banco, quantas ações você tem. E aí você já vai falando o que você está achando disso tudo. Eu acho maravilhoso quando você fala em bonificação, porque a bonificação é um presente do banco para os acionistas. Então, por exemplo, desde 1972 até o ano 2021, essa é a 31ª bonificação. Em 72 ele já começou com essa prática de bonificação, dando ações de presente. Então, no caso agora, são 10%. Então, a cada 10 ações, você vai receber uma ação, certo? Então, se você tinha, é um aumento de 10%, se você tem na Datacom, que ainda não existe, né? Não foi definida ainda a data, mas já foi aprovado pelo Banco Central, você vai receber uma ação a cada 10 possuídas, no dia da Datacom, certo? Há um aumento aí também dos dividendos e do juros sobre capital próprio em termos de rentabilidade das ações, também. Então, um exemplo primeiro, só para a gente lembrar qual a diferença de uma bonificação e o desdobramento. Foram 31 bonificações nesse período todo, de 72 até 2021, e 23 desdobramentos. O desdobramento é quando aumenta-se a liquidez da ação. Então, uma ação é dividida em duas ou dividida em três. Então, você aumenta o número de ações e aí você tem uma melhor... o preço fica menor e você tem uma melhor liquidez das ações, certo? Então, no caso, a bonificação é uma ação a mais que você vai ter na sua carteira. Por exemplo, se eu tinha na Datacom, se eu tiver na Datacom, que ainda não foi definido, eu tiver 100 ações, eu vou ter, a partir incorporadas depois na data da incorporação, eu vou ter 10% a mais, ou seja, 110 ações, certo? Se eu tinha 1.000 ações, eu terei 1.100 ações. Eu vou receber 10 ações bonificadas no primeiro exemplo, ou 100 ações no segundo. O segundo exemplo é a pergunta que normalmente aparece. Eu já adianto aí para você deixar nos comentários qualquer dúvida que você tenha a respeito do assunto. Se você tiver 108 ações, por exemplo, o que é que vai acontecer com as 8 ações? Porque elas não são múltiplas de 10, certo? O que acontecerá? Você vai receber 10 ações bonificadas, então você não vai ter mais 108, você vai passar a ter 110. Essas 8 ações excedentes das 100, que não são múltiplos de 10, serão agrupadas pelo banco, e aí eles vão fazer um leilão na Bolsa de Valores, quem dá mais paga, quem dá mais leva as ações, e esse valor dessa negociação vai ser depositado na conta na sua conta, na sua corretora. Então, elas são, chama-se de agrupamentos, né? Serão vendidas no leilão e depositadas na conta do acionista numa data determinada, que ainda não foi definida. Bonificação, então, serão só para múltiplos de 10. Então, se você tiver 108, por exemplo, e quiser comprar mais 2 ações, você compra, terá você vai ter mais uma bonificação. Você compra 2 e ganha mais uma. Então, no caso, seria a opção. E os dividendos, William? Os dividendos eles vão ser mantidos. Por exemplo, o juro sobre capital próprio da ON era 0,01724, blá blá blá. Então ela vai continuar o mesmo valor. E da PN vai ser 0,014, blá blá blá. Vai ser o mesmo valor. Isso significa que você vai ter um aumento de 10% da rentabilidade. Se você recebia R$1, você vai continuar recebendo R$1 por ação. Acontece que você tem 10% a mais de ação. Então, se você recebia R$1.000 das suas ações, você vai passar a receber 1.100. Isso que é legal, né? 10% de aumento dos dividendos, certo?
Uma outra coisa que a gente precisa falar aqui é o histórico do Banco Bradesco. O histórico do Banco Bradesco, olha só, eu só puxei 2 anos atrás, né? 2019 e 2020. 2019 houve uma bonificação de 20%. Então, a cada 100 ações, você você teria 20 a mais. E em 2020 aconteceu o mesmo que esse ano. Você também vai receber 10% a mais. A cada 10 ações você ganha uma. As datas não foram definidas. Então, tirando. Não existe data ainda definida, mas tirando por 2020, veja só, é sempre muito parecido de um ano para outro. A aprovação aconteceu também no dia 10 de março. Isso significa que foi na mesma data da aprovação de 2021, certo? Então, foi informado no ano 2020, dia 3 de abril, quais seriam as Datacom e a DataX e a data da incorporação, que ficaram no começo de abril. Então, se ela foi definida dia 3 de abril, ficou a Datacom seria 13 de abril e a DataX a partir do dia 14. Então, a partir do dia 14 não tem mais direito. Então, isso foi ano passado. Então, deve ficar mais ou menos parecido no final de março, começo de abril. Devem ser definidas essas datas. Então dá para você se programar se você quiser comprar. Eu não estou de maneira alguma recomendando a compra nem a venda, né? É só uma reflexão aqui. Não vai fugir muito disso, né? Fim de março, começo de abril, você já tem a Datacom e a DataX. Porém, não temos uma data definida. Lembra, não tem data definida, mas dá para ter uma ideia, tá? Os custos que foram definidos dessas ações bonificadas é R$ 4,52, mas você não precisa pagar. Lembre que esse valor é um valor de referência, certo? Para você utilizar na declaração do Imposto de Renda de 2022, quando você tiver que informar esse valor. Vai estar tudo no informe de rendimentos das suas ações aí, tá? Então, quem tiver ações, só para a gente recapitular, quem tiver ação do Banco Bradesco na Datacom terá o direito a 10% de quanto tiver em múltiplos de 10 a uma ação a cada 10, certo? Então, os dividendos e os juros sobre capital próprio vão continuar sendo os mesmos, vão ser mantidos. E nós não temos aí uma DataX ainda e nem uma Datacom, né? Mas há uma previsão baseada no ano passado que deve ficar no final de março, começo de abril, essa data, certo? Você não paga nada, a bonificação é um presente, e essa é a grande magia da Bolsa de Valores. Ninguém perde investindo na Bolsa de Valores a longo prazo. Você só ganha. O acionista é um sócio do banco. Então você, como sócio do banco, você vai ganhar de presente mais uma ação e o direito de ganhar mais dividendos ainda do que você recebia, aumentando assim também o seu patrimônio, né? É um presente do banco. Beleza? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, já deixa aí, já faz sua inscrição, tá? Deixa a sua dúvida, qualquer que seja ela, que eu vou tentar responder, beleza? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.